O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir os destaques do programa de hoje. Em palestra na URGS, sociólogo Boaventura de Souza Santos fala sobre os ataques à educação no atual momento do país. A ADURGS divulga nota em defesa da autonomia universitária. 9 delegados representarão a ADURGS em encontro nacional do PROIFES. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A ADURGS Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. A ADURGS Sindical divulgou nota criticando a intervenção do governo federal na escolha de reitores. Segundo o sindicato, a Universidade Brasileira encontra-se ameaçada, mesmo sendo responsável por toda a pesquisa científica e pelo desenvolvimento tecnológico do país. Embora ela esteja entre as mais importantes do mundo, a Universidade Pública do Brasil nunca foi tão desprestigiada como nestes últimos 6 meses. Leia a íntegra da nota da diretoria da ADURGS em Portal Adverso. O movimento de militarização nas escolas tem ganhado força no governo Bolsonaro. O assunto já é discutido na Câmara dos Deputados e no MEC já foi criada uma subsecretaria para cuidar do tema. O assunto fez parte dos debates do seminário Presente e Futuro das Universidades, promovido pelo PROIFES e ADURGS em Porto Alegre, no início do mês. A professora da Universidade Federal de Goiás, Miriam Alves, foi uma das painelistas do evento. Ela explicou que no estado de Goiás, 31 escolas públicas já foram transformadas em escolas militarizadas. Para ela, a proposta dessas escolas tem relação direta com a liberdade de ensinar e aprender, pois os princípios são baseados em regras, hierarquia, obediência e submissão. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é a diferenciação que essas escolas causam nas redes estaduais. E diferenciação que piora significativamente a qualidade do rol, do conjunto, da maioria das escolas públicas deste país. Isso para mim é fundamental. Para mim, a gente precisa entender isso. Outro incômodo que me vai na jugular é dizer que a polícia faz gestão melhor do que nós. Para mim, a questão da gestão democrática, ela afeta a nossa compreensão como profissional da educação. O que nós construímos historicamente por meio das últimas lutas. É claro que se a gente pensar que eu posso entregar a gestão da escola, compreendida pelos nossos intelectuais, como atividade meio para a atividade fim, que é a educação, para a mão da polícia, no estado de Goiás, deu guarida para o governador abrir 2 editais de OS para as escolas, que só não emplacou pelo movimento da sociedade civil, também com a atuação do judiciário. Foi fundamental para nós. Senão, e as ocupações das escolas. As ocupações dos estudantes tiveram um impacto muito grande naquela época. Então, assim, esse movimento, ele barrou temporariamente as OS. Nesse cenário de hoje, eu brinco lá em Goiás, quem vai nos defender? Qual vai ser os espaços dos enfrentamentos? Feito uma OS, e a gente está vivendo isso em Goiás, nas escolas técnicas do estado de Goiás,
está feita o rastilho de pólvora. Então, acho que essas questões, uniforme me incomoda, mas eu penso que a gente tem que pensar que projeto de educação, e é outra questão. Nós olharmos para a escola pública, a gente não vislumbrar a possibilidade coletiva para a escola pública de educação básica no seu todo. Isso mexe com a nossa compreensão do que é ser nação brasileira, de quem é o cidadão, do cidadão de primeira categoria e aquele de quinta, que pode ser assassinado a cada minuto nesse país. Quando eu penso a escola militar, o que me vem mais forte é como é que a gente pensa nosso projeto de educação e o futuro desses meninos e meninas. Então, assim, é um debate que eu tenho feito muito esforço de tentar compartilhar, de falar para as pessoas que a gente precisa estudar, porque eu imagino que daqui a alguns anos nós vamos ser cobrados pelo silêncio em relação a ele. Assim como tenho certeza, outro dia dizia uma colega nossa, nós vamos ser cobrados enquanto nação brasileira pelo assassinato, pela mortandade dos nossos jovens, seja nas periferias, seja nos presídios brasileiros. Então, eu deixo registrado a minha indignação profunda com a militarização. O lugar da escola é de professor, é de licenciado, é de gente formada na licenciatura, é de gente que pode exercer a liberdade de ser feliz, de aprender com liberdade, com amor, de aprender com a democracia. Uma escola que nos permita ser gente melhor, ser gente mais gente e gente viva, feliz, como canta o Milton na canção Utopia. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul figura com destaque no ranking relativo ao desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio no ano de 2018. O levantamento é elaborado pelo jornal Folha de São Paulo. A relação foi feita a partir das médias das provas objetivas, linguagens matemática, ciência da natureza e ciências humanas e da redação. Entraram na tabulação mais de 11 mil escolas públicas e privadas do país. Um dos critérios para a escola fazer parte do ranking foi que ao menos metade dos estudantes do terceiro ano do ensino médio tivesse prestado a prova no Enem no ano passado e ainda que esse percentual não representasse menos do que 10 alunos. 7 campi do IFRS aparecem na lista: Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Farroupilha, Feliz, Ibirubá e o campus Restinga, em Porto Alegre. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Sociólogo Boaventura de Souza Santos fala sobre os ataques à educação e o contexto político do país. A proposta de reforma da Previdência que o governo quer aprovar ataca especialmente as mulheres, aumentando em 10 anos, na média, o tempo para que elas se aposentem. A reforma da Previdência não é justa com as mulheres e nem com ninguém. A aposentadoria é nosso direito, a Durgs Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Voltamos com o programa Durgs no ar. A Durgs elegeu 9 delegados para participar do 15º Encontro Nacional do Proifes Federação, que vai ocorrer de 1º a 4 de agosto em Belém do Pará. Foram eleitos Daniela Marzola Fialho, Arquitetura da URGS, Darcy Campani, Engenharia da URGS, Eduardo Oliveira da Silva, IFRS Campus Feliz, Jairo Alfredo Bolter, URGS Campus Litoral Norte, Jesse Sobieski da Costa, Instituto de Química da URGS, Lúcia Couto Terra, Colégio de Aplicação, Lúcio Hagman, Instituto de Psicologia Aposentado da URGS, Lúcio Olímpio Carvalho Vieira, IFRS Campus Porto Alegre e Pedro Alves da Azevedo, da UFSPA. Como suplentes, ficaram os professores César Bastos de Matos Vieira, Faculdade de Arquitetura da URGS, Luiz Glock, Instituto de Matemática e Estatística Aposentado da URGS, Luiz Roberto Padilla, Faculdade de Direito da URGS e Rubens Constantino Eine, da Fabico URGS. O presidente da ADURGS, Paulo Mors, Instituto de Física da URGS, vai como delegado indicado pela diretoria. O sociólogo português Boaventura de Souza Santos
participou da palestra As Epistemologias do Sul e a Reinvenção da Democracia, dentro do ciclo de debates A Universidade do Futuro, promovido pelo ILEA. O evento ocorreu no Salão de Atos da URGS na última terça-feira. O professor abordou as contradições entre democracia e capitalismo no atual cenário político internacional. O sociólogo acredita que o fortalecimento da democracia passa pela retomada do contato direto com as pessoas, em especial com as populações das periferias e pelos partidos políticos democratas. Sobre a situação brasileira, neste momento, das instituições, nós estamos numa situação complicada, de facto, pela razão simples que há um modelo, que não é um modelo, é um modelo de inspiração norte-americana. Peço desculpa, mas aqui há uns anos todos me diziam que eu era um homem da teoria da conspiração, que andava sempre a falar da influência dos Estados Unidos e que não havia influência dos Estados Unidos neste país, que era tudo deste grande gigante, que estava imune às pressões dos Estados Unidos. Eu, como há 35 anos passo parte da minha vida nos Estados Unidos, tenho acompanhado exatamente a atenção com que esse país está a ver agora o que se passa aqui no continente. E, fundamentalmente, é um alinhamento total, porque há uma grande rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Neste momento, a lei do mercado deixou de funcionar, já viram, a Huawei, por exemplo, pode ser proibida, não é imaginável que o neoliberalismo punha restrições protecionistas, sobretudo a potência mais forte, mas está a pô-lo, porque em tempos de protecionismo já não há liberdade de mercado, só quando funciona a favor da grande potência. Normalmente estas situações, eu não tenho tempo de detalhar em que é que consiste esta rivalidade, ela exige alinhamentos muito fortes. E, portanto, o continente latino-americano está na influência dos Estados Unidos e quer um alinhamento total com os Estados Unidos. Porque na primeira década do século XXI, os Estados Unidos estavam completamente concentrados no Iraque, entre 2002 e 2010, realmente distraíram-se da penetração que um império ascendente estava a ter no continente. É o caso da China. É o grande investidor, é o maior investidor na América Central, é hoje um dos maiores clientes comerciais do Brasil e da Argentina, por exemplo. Não é? E, portanto, distraiu-se. E quando se lembrou, começou a atuar. E começou a atuar pela ideia do golpe institucional. O primeiro golpe foi nas Honduras, em 2009, um golpe do mesmo tipo que depois se repetiria em 2012 no Paraguai, contra o Fernando Lugo, e depois, em 2016, contra a Presidente Dilma. É exatamente o mesmo, no sentido, com variações. Por vezes entram mais militares, outras vezes menos militares, mas é fundamentalmente o seguinte: é um golpe que manipula a Constituição de maneira a que sejam as instituições constitucionais que produzem o golpe e que, portanto, não se possa falar de golpe, mas possa-se falar apenas por um processo democrático normal, quando é uma manipulação de tal ordem que realmente são golpes constitucionais, como são caracterizados. Qual é a lógica por trás desses golpes? É a forma, digamos, despolitizada de atacar, neste momento, todas as forças políticas hostis ao Império Norte-Americano. Através de quê? De conceitos despolitizados. Já tínhamos antes um conceito benéfico, que era o conceito dos direitos humanos. Ninguém é contra os direitos humanos. Mas por que razão é que só havia violação dos direitos humanos no mundo soviético e não havia violação no mundo ocidental? Por que razão é que os Estados Unidos sempre se opuseram a que houvesse uma Comissão de Direitos Humanos para verificar as violações de direitos humanos nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, por contradição, digamos assim, ou por denominação exata, não há, em princípio, qualquer violação dos direitos humanos. Ora bem, isto era uma lógica despolitizada para vender, realmente, pôr os direitos humanos ao serviço de uma lógica imperial. Eu sou um ativista de direitos humanos, mas obviamente não é desta concepção de direitos humanos. Qual é a arma hoje? É a luta contra a corrupção. Porque ninguém pode ser contra a luta contra a corrupção. Todos somos a favor. Só que sabemos que também todos somos contra a desigualdade social. Mas não vamos dizer que para combater a desigualdade social temos que usar todos os meios possíveis. Tal e qual contra a corrupção, não podemos usar todos os meios possíveis, porque os meios não justificam os fins.
E, portanto, este modelo imperial põe a luta contra a corrupção, contra a qual nós estamos, isto é, nós estamos a favor da luta contra a corrupção, sejam de esquerda, sejam de direita, e deve ser assim, no meu entender, deve ser assim, mas com respeito de regras e princípios que existem nas sociedades democráticas. E o que acabamos de ouvir e de ver com os vazamentos da Lava Jato é basicamente isso. É fundamentalmente uma manipulação grosseira dos meios para atingir um fim. Bem, isso é exatamente a situação em que chegamos a esta situação paradoxal no Brasil, em que o sistema jurídico e judiciário, que deve garantir a ordem jurídica, passa a ser um fator de desordem jurídica. Neste momento vivemos uma grande incerteza jurídica e judiciária, porque inclusivamente no STF estão ministros contra ministros. E, portanto, os órgãos colegiais, num Supremo, que afinal, no corrente das suas decisões, talvez não saibam, mas mais de 90% das decisões são monocráticas, isto é, são de juízes individuais, apesar do órgão ser colegial, nós estamos num momento de contradição. E, portanto, estas contradições estão a desinstitucionalizar as instituições. Elas estão lá, mas não cumprem a sua missão, porque estão sujeitas a esta lógica de que os fins justificam os meios. Portanto, é um momento de bifurcação. Nós vamos assistir exatamente a um momento, neste momento, de que orientação vai ter, porque realmente, por aquilo que se está a ver, se os princípios fundamentais, qualquer prova lícita, mesmo lícita, obtida de meio ilícito, é nula e de nenhum efeito. Logo, acarreta a nulidade do julgamento e a sua repetição. Se isto for assim, parece que as regras voltam a seguir. Mas tenho visto muita gente que pensa que a melhor maneira de manter o judiciário é não tomar em conta os vazamentos. Isto, a meu entender, é o fim da ordem jurídica brasileira. Boaventura também explicou por que a educação e a ciência estão sendo atacadas dentro do contexto político vivido no país. Eu acho que o movimento, neste momento, popular, uma das surpresas por todo o mundo que vou, a pergunta que me fazem, porque sabem, às vezes até pensam que eu sou brasileiro, eu tenho muito orgulho nisso, não tenho problema nenhum de ter dupla nacionalidade, é dizer, o que é que aconteceu no Brasil? Como é que este Brasil, há uma década, era um exemplo do que melhor existia no mundo e, de repente, é o contra-exemplo de uma caricatura democrática? Como é que, em meia dúzia de anos, isto foi possível? Isso que, efetivamente, está uma lógica montada, exatamente, isto também depende, em relação a manipulações da ideologia, da opinião pública. Eu acho que há meios de pesquisa muito fortes aqui no Brasil, vejam bem. O Brasil é uma potência de desenvolvimento intermédio. É o que nós chamamos, na teoria do sistema mundo, um país semi-periférico. É um país de desenvolvimento intermédio. O que está a passar no Brasil é uma tentativa, por causa deste alinhamento que os Estados Unidos estão a exigir do continente, é um alinhamento que exige a despromoção do Brasil. De semi-periférico para periférico. De desenvolvimento intermédio para menos desenvolvimento. É por isso que eu ataco à ciência. A ciência é fundamental para um país de desenvolvimento intermédio. Mas um país periférico não pode, nem tem que ter ciência. Compra, onde ela estiver, os produtos da ciência. Só um país de desenvolvimento intermédio é que pode ter um bom sistema de ciência. E um bom sistema de educação. Porquê é que eu ataco à educação e à ciência? Exatamente por isso. Há um processo histórico de despromoção do Brasil neste momento. E há que atender que isso é um processo muito sério. Não estou a dizer que vai ter êxito. Provavelmente não vai ter. Espero bem que não tenha, não é? Mas isto é um ato de fé. E depende de quê? Também dos movimentos sociais e da resistência. E a mim o que me pergunta fundamentalmente é isto. Porquê é que no país do Fórum Social Mundial não há um levante realmente significativo? Os movimentos parece que estão todos artolados, adormecidos. Parece... O que é que acontece? A única explicação que eu tenho para isto é, que não é uma explicação cabal, mas é aquela que eu sou capaz neste momento, é aplicar a situação portuguesa, o que eu vivi em Portugal. É que em Portugal, a partir de 2011, nós tivemos uma política de austeridade que, sem a caricatura tropicalista que nós vemos aqui no Brasil, foi também muito dura. Cortes de pensões da ordem de 1/3, cortes de salários, até privatizámos os Correios.
os Correios, que eram a instituição pública mais antiga do país, foi privatizada. E a TAP foi salva no último minuto de não ficar totalmente numa empresa privada, que por acaso era brasileira, e também da United, dos Estados Unidos, mas ficar o Estado também como parceiro. Portanto, o que é que acontece? É que estas políticas não se sentem no bolso das famílias imediatamente. As políticas de austeridade, a privatização da Previdência só se vai notar daqui a 2, 3, 4 anos. Nós só começamos a sentir os efeitos das famílias a partir de 2013, 2014. E, portanto, talvez seja por isso que vocês, quando entram num shopping center, veem tudo, parece que não há nenhum sinal de crise. Os restaurantes estão cheios. Mas a fome está a aumentar. A ONU acaba de publicar um relatório em que diz que as pessoas que saíram, os grupos sociais que saíram da fome e da miséria neste continente, estão em grave risco de voltar a cair. Só como eles realmente nunca entraram muito nos shopping centers de classe média, a sua ausência nem se nota. Portanto, acho que era o que eu teria de responder a isto. A universidade, ela não deve trabalhar em prol da descolonização, ela tem que ativamente descolonizar-se, e para isso é preciso educar os educadores. A minha recomendação aos sindicatos de professores é que não olhem só para a questão salarial, é a crítica que eu faço. O estudante negro e o estudante indígena continuam a vir para uma universidade que nos seus textos continuam a considerar heróis, e eles sentem-se mal, e quando passam na rua e veem estátuas aí desses heróis, não se admirem se fazem pichos neles, porque realmente para eles é uma ofensa. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgues no Ar, terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade. Ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.